Bom dia, agora sim o pessoal acordou para a aula. Vamos para a nossa aula de geometria agora? Deixa eu fazer o compartilhamento. Ai, que doce. Carregou aí para vocês? Então vamos lá, vamos falar sobre área de figuras planas. Então aqui nós temos um retângulo, tá? A área do retângulo ela é dada pela multiplicação do comprimento, tá? A pela altura. Então é base vezes altura. Então aqui, ó, a área é igual comprimento vezes altura, ou base vezes altura, tá? No exemplo abaixo, nós vamos ter um retângulo de 5 unidades, com comprimento de 3 unidades de altura, e aí a gente vai utilizar essa fórmula. Então, vamos ver como que vai ficar. Ó. Então, nós vamos ter que a área é igual a nossa... Nós vamos aplicar a fórmula, né? O A, que é o comprimento, vezes a altura. Então, 5 vezes 3. Então, quanto que tem no total? 15 unidades, tá bom? A área do quadrado, ela é dada pela multiplicação do lado de lado, tá? Então, multiplica-se os lados do quadrado. Então, olha a diferença. Aqui a gente viu a área do retângulo. Retângulo, nós temos aí o comprimento vezes a altura. O quadrado multiplica-se os lados. Então, a área de um quadrado é multiplicar os lados que ele tem. Então, por exemplo, né? Olha esse exemplo aqui. Quadrado com medida de 3 unidades. Vamos aplicar a fórmula, então nós vamos ter, ó, a área é igual 3 vezes 3. Então, no total, o quadrado tem 9 unidades. Já o triângulo, a área do triângulo ela é dada pela multiplicação da medida, tá? Da base pela altura e divide por 2. Então, ó, triângulo a gente vai ter, ó, multiplicação da base vezes a altura dividido por 2. Então, nós temos aqui, vamos fazer um exemplo, né? O triângulo, ele tem a base de medida 8 unidades e a altura de 4 unidades. Então, vamos aplicar a fórmula. Ó. Então, ó, é a base vezes a altura dividido por 2. Então, tem 8 vezes 4 dividido por 2. Então, nós vamos ter 32 dividido por 2, que é igual a 16, a área do triângulo, tá? Pergunta para vocês. Você sabe por que dividimos por 2 após multiplicarmos a medida da base do triângulo pela medida da sua altura? Para obtermos a medida da sua área? Alguém aí sabe? Sim ou não? Então, vamos lá. Se nós dividirmos um quadrilátero pela sua diagonal, nós vamos obter 2 triângulos, tá? Então, é por isso que nós dividimos por 2. Caso contrário, nós estaremos calculando a área de um quadrilátero. Tá bom? Por isso que a gente divide por 2. Ó, o quadrilátero, se eu dividir ele por 2, eu vou ter um triângulo, tá?
Então, agora a gente vai para o paralelogramo. Eu vou enviar esse material para vocês lá no Classroom, para vocês passarem para o caderno. É importante ter no caderno de geometria, tá? A área do paralelogramo, ela é obtida através da multiplicação do comprimento pela altura, tá? Então, ó, semelhantemente ao quadrilátero, ó, a gente tem comprimento vezes a altura, tá? Então, ó, no exemplo aqui, ó, temos um paralelogramo com comprimento igual a 5 unidades e a altura igual a 3 unidades, tá? Então, aplicando a fórmula, como que fica? A área do paralelogramo é igual a área vezes a altura, então 5 vezes 3, então a área tem um total de 15 unidades, tá? Trapézio. O trapézio. Já o trapézio, a gente é obtido, né, adicionando a base maior com a base menor, multiplicada pela altura e dividido por 2, tá? Então, a gente soma, tá? Base maior, base menor, vezes a altura, divide por 2. Então, vamos ver o exemplo. Temos um trapézio com base maior igual a 7 unidades, base menor igual a 3 unidades e altura igual a 3 unidades. Então, vamos descobrir a área. Então, ó, base maior é quanto? 7. Base menor, 3. Altura, 3. Então, ó, base maior mais base menor vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Nós vamos ter aí 10 vezes 3, que é 30. 30 dividido por 2. A área dele é igual a 15 unidades, tá? Losango. Você tem alguma pergunta? Isso aqui é só mesmo uma aplicação de fórmula. É importante vocês terem todas essas fórmulas no caderno. Perguntas, meninos? Vinícius, Felipe, Saane, Valber, Evelyn, Daniel, Igor, Eduarda, Cauã, Christian. Perguntas, Gislaine? Não? Todo mundo entendendo, então? Então, continuar. Losango, a gente vai calcular a área do losango multiplicando a diagonal maior pela diagonal menor e também dividindo por 2, tá? Então, losango, ó, a gente tem a diagonal maior, que é essa, diagonal menor, que é essa, divide por 2. Então, ó, temos um losango com medida de diagonal maior igual a 12 e medida de diagonal menor igual a 4. Vamos aplicar a fórmula. Então, a gente vai ter a área do losango, ó. Diagonal maior é 12, diagonal menor é 4, 12 vezes 4 é 48, 48 dividido por 2 é igual a 24. Então, a área do losango é 24 unidades, tá? O círculo, a gente já até estudou um pouquinho sobre o círculo, né? A área do círculo é obtida multiplicando o valor, né, de π igual a 3,14 pela medida do raio, tá? Então, aqui, ó. O raio é metade do diâmetro, tá bom? Então, ó, tudo isso daqui é um diâmetro. O raio é metade dele. Então, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, ó, temos uma circunferência com raio de medida igual a 4. Aplicando a fórmula para descobrir a área, nós vamos ter 3,14 vezes 4 elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter aí, ó, 3,14 vezes 16, a área é igual a 50,24 unidades. O cubo é calculada a área dele, na verdade, agora volume, né? A medida do volume do cubo é dada multiplicando as arestas, tá?
por si mesma 3 vezes. Então, ó, primeira aresta, segunda aresta, terceira aresta. Então, eu tenho a aresta vai ser A elevado ao cubo, tá bom? Então, para mim determinar a área dele, eu tenho aqui um cubo de arestas medindo 4 unidades. Aplicando a fórmula, seria 4 elevado a 3. Então, nós temos um cubo de volume de 64 unidades, tá? Cúbicas, tá bom? Paralelepípedo. Paralelepípedo, a gente calcula o volume dele, tá? Multiplicando a medida do seu comprimento A pela sua largura, tá? E pela altura. Então, nós vamos multiplicar comprimento, largura, altura. Então, ó, determinar a área desse paralelepípedo aqui. De comprimento de 5 unidades, largura de 2 unidades, altura de 3 unidades. O que eu vou fazer? 5 vezes 2 vezes 3. Volume desse paralelepípedo é 15 unidades cúbicas. A esfera. A esfera é bem parecida com um círculo, né? Então, ó, a medida do volume de uma esfera é igual a 4/3 do produto de π, tá? Pelo cubo da medida do raio. A diferença da esfera, que em vez de a gente ter raio ao quadrado, a gente vai ter raio ao cubo. Então, vamos lá. E o π nós vamos ter 4/3, tá? Do π. Então, a diferença tá aí. Então, vamos. No exemplo a seguir, temos uma esfera de raio igual a 2 unidades. Vamos aplicar a fórmula. 4/3 de π, então é 4/3 vezes 3,14, vezes o raio ao cubo, que é 2 elevado a 3. Então, o volume se dá por conta de, ó, 3,14 vezes 4, tá? Então, vezes 2 elevado ao cubo, vai ser 2 vezes 2, ó, nós vamos ter isso aqui, 3,14, 4/3 vezes 3,14 vezes 8, tá? Então, 4 vezes 3,14 vezes 8, gente, é 100,48 sobre 3, tá bom? 100,48 sobre 3 nada mais é que 34,5 unidades cúbicas. Perguntas? Dúvidas? Agora começa a ficar um pouquinho melhor, né? Cilindro. Então, a medida do volume do cilindro também é dada pela multiplicação da área da base no formato circular pela medida da sua altura, tá? Usando também π 3,14. Então, o cilindro nada mais é, ó, que a base, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, ó, nesse exemplo aqui, a gente tem um cilindro de 4 unidades, raio de base 2 unidades. Aplicando a fórmula, o que nós vamos ter? Ó, 3,14 vezes 2 elevado ao quadrado vezes 4. Então, nós vamos ter 3,14 vezes 4 vezes 4. No total, a gente vai ter o volume desse cilindro de 50,24 unidades cúbicas. Gente, isso aqui é importantíssimo vocês saberem, cai muito em provinha, tá? E é isso, tá? Aqui a gente viu toda a aplicação de fórmulas de todas as figuras planas. Claro que agora a gente vai estudar um pouquinho detalhado cada uma delas. Então, a gente viu cilindro, vamos aplicar com exercício, tá? A gente viu a esfera. Vocês têm alguma pergunta? Primeiro B, vocês estão acordados? Estão por aí?
Vou para a chamada, então, tá? Vou liberar vocês. Felipe Castro. Tá aí, Felipe? Felipe? Presente. Evelyn Vitória. Presente. Evelyn Vitória, Felipe Castro. Valber. Tá aí, Valber? Vinícius. Presente. Cauã. Presente. Christian. Presença. Eduarda Camille. Presente. Saane. Presente. Gislaine. Presente. Daniel. Presente. Igor. Presente, professor. Meninos, então, tenham um bom dia. A gente se encontra amanhã. Não sei se vai ter aula ou só simulado. Acho que só simulado, né? Então, a gente se vê ou amanhã ou depois de amanhã. Não sei como que vai ficar. Juliana deve passar para vocês mais tarde, né? Então, tchauzinho. Até a nossa próxima aula.